nos ajude, lance luz sobre o texto, para que nós possamos entender e praticar em nossas vidas. Em nome de Jesus é que oramos, hoje e sempre. Amém. Queridos, nós estamos voltando agora nas nossas exposições aos Efésios. Semana passada nós tivemos assembleia, e eu quero apenas lembrar os irmãos, nesse período introdutório, que nós estamos falando da vida prática das pessoas que foram chamadas para ser igreja. Foi um tema que nós tratamos na minha classe de escola bíblica, que hoje a classe estava linda, só gente que está chegando para a igreja, e nós tratamos exatamente sobre isso, o que é ser uma igreja, o que é uma igreja, não é? E nessa parte da carta do apóstolo Paulo, ele está se dirigindo a 3 áreas importantes que compõem a sociedade como um todo. E essa era a expectativa, de que quando essa carta fosse lida, quando ela fosse exposta para a igreja lá, o dirigente pegasse esse material, seja uma igreja casa, seja uma comunidade mais ampla, essa carta pudesse ser lida e ali dentro daquele grupo estivesse todos esses segmentos da sociedade. Os cônjuges estariam presentes, os casais, né, os filhos, as famílias estariam completas dentro da igreja a fim de ouvir aquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando sobre relacionamento familiar e que também ali estivesse pessoas que o papel na sociedade naquele tempo, algumas vezes era o papel de escravo, outros eram o papel de senhores de escravos, e todos estavam ali presentes, e todos iam ouvir a direção do apóstolo Paulo sobre como que os crentes vivem na sociedade, nessas 3 áreas, enquanto salvos em Cristo Jesus. Então, essa parte da carta, Paulo está se dirigindo a essas 3 áreas: casamento, família e trabalho. E é aqui que nós, crentes em Jesus, buscamos o conhecimento e a direção de como nós devemos proceder na vida. Por isso que eu tenho dito aqui todas as vezes, desde que comecei a falar sobre casamento, depois família e agora trabalho, que todas essas orientações do apóstolo Paulo estão sendo dirigidas a uma igreja, e a pressuposição do apóstolo Paulo é que são crentes que vão ouvir isso. Porque essas coisas, se você não for um salvo em Cristo Jesus, se o Espírito de Deus de fato não estiver coordenando a sua mente, o seu coração, a sua vontade, essas coisas serão muito estranhas para você. Elas serão muito difíceis para você. Você vai olhar e vai dizer para você mesmo, mas isso não tem nada a ver, porque ninguém faz isso. Mas é isso que a Bíblia está ensinando para a gente. Então os crentes, ou seja, aqueles que tiveram suas vidas transformadas por Cristo e que agora formam a família do Cordeiro, eles precisam entender a cosmovisão cristã nessas 3 áreas. As mulheres precisam entender o que é ser uma esposa bíblica. Os maridos precisam entender o que é ser um marido bíblico. Os filhos, eles precisam entender o que é ser um filho bíblico. E os pais, o que são pais bíblicos. E agora, os servos precisam entender o que é ser servos bíblicos. Então, quando um crente vive de acordo com a palavra de Deus, quando ele entende essa cosmovisão nessas frentes sociais, ele está contribuindo para uma revolução ética, moral e espiritual na sociedade. Ou seja, a melhor maneira da gente mudar o mundo é vivendo como crentes no mundo. Essa é a melhor maneira de você fazer uma revolução na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, no mundo. Se a igreja quer fazer uma revolução no mundo, a melhor maneira é ela viver à luz da palavra de Deus. Então a igreja de Jesus, ela precisa saber como se colocar como sal e luz nesse mundo. E diante disso, nós já falamos dos deveres dos casais, dos pais, e agora vamos entrar nas relações entre patrões e empregados. Antes da gente entrar no texto, eu gostaria de chamar a sua atenção para uma questão. Veja bem, o que vai ser tratado aqui não diz de uma mudança mecânica, não diz de uma mudança simplesmente comportamental. O que vai ser tratado aqui trata-se de uma transformação de visão de mundo. É uma coisa diferente. As coisas espirituais, elas não podem ser tratadas por nós de uma forma mecânica. Olha, o pastor está dizendo para eu ser assim. Então, a partir de amanhã, no meu trabalho, eu vou ser assim. Não, não é sobre isso.
Aqui, o que nós vamos tratar diz de uma mudança de cosmovisão, uma mudança de entendimento de vida, de como que nós devemos viver. E essa transformação acontece na gente a partir da conversão que nós temos em Cristo Jesus. Então, qualquer mudança que seja forçada pela lei pode ter dificuldade de se sustentar, ainda que essa orientação, essa lei seja bíblica. Então, se eu mudar só por mudar, por uma pressão forçada, olha, eu preciso andar assim, eu preciso ser uma boa esposa, eu preciso ser um bom marido, porque se eu não fizer isso está errado, porque lá na igreja diz, não é assim que funciona. Não é pela pressão da lei, mas é pelo Espírito que gera transformação. E esse Espírito que gera transformação em nós, ele nos dá entendimento do Espírito da lei, do espírito da exortação de Paulo. Então a mudança nesse nível é uma mudança de mente, mas ela não é só de mente, é uma mudança também de coração. Então é importante que você entenda isso, porque o que Paulo vai tratar agora é mais sério do que o tempo e a distância cultural nos permite entender. Jesus. Então a ideia é que o crente precisa ter uma visão clara do Senhor Jesus, da sua fé e da sua identidade em Cristo. Jesus vem sempre em primeiro plano da vida dele. Irmãos, eu vou só usar brevemente aqui um exemplo, que se eu for começar a botar meus exemplos, você imagina que uma parte enorme da minha vida, na época da minha juventude, eu trabalhava num lugar que eu não queria trabalhar. Presta atenção. Tinha um lugarzinho lá no fundo, que eu pegava um negócio, igual presídio, raspava os dias e os meses assim, ó. Era desse jeito. Até o dia que eu me converti. E no dia que eu me converti, eu falei assim, eu vou ser a pessoa mais desejada desse lugar. Eu vou ser o cara que o dia que eu faltar aqui, todo mundo vai sentir a minha falta. A partir de agora eu sou o melhor aqui nesse lugar. Esteja meu patrão vendo, esteja meu patrão não vendo, mas eu vou ser o melhor. É assim que a gente trabalha. E esse patrão era tão interessante que quando não tinha para nós, a gente está sempre procurando alguma coisa que nos dê sentido, que não tem nada para fazer, não é? E ele virava para a gente e dizia assim, há sempre o que fazer. Desse jeito. Aprendi muito ali. Então, como os crentes deveriam se relacionar com seus senhores, e Paulo vai dizer aí no verso 5, parte B, ele vai dizer com respeito e temor. A ideia aqui é que o cristão que trabalha como empregado, ele deve ser respeitoso com o seu patrão. Não é uma idolatria, mas é um reconhecimento de que esse papel de autoridade foi dado pelo Senhor Jesus Cristo àquela pessoa. Ele está ali no papel e você em outro. Então o escravo estava como escravo. É o papel dele na sociedade, é aquele. Talvez ele nunca deixe de ser escravo. Mas ele precisa fazer aquilo da melhor forma. E ele precisa respeitar o seu senhor. O princípio é o mesmo da esposa em relação ao marido. O marido está no papel de cabeça da família, porque Deus deu a ele essa condição, assim como a autoridade dos patrões foi dada a ele. Foi Deus que deu, colocou ele naquele papel, ele está ali naquele lugar da vida e cabe a nós obedecermos. E é importante que o crente tenha consciência de que quem regula a sociedade é o próprio Deus, é ele que estabelece essas coisas. Não fomos nós. Não somos nós que mudamos essas coisas. Graças a Deus a gente vive num país que nos permite, às vezes, estudar com toda a dificuldade, trabalhar e elevar a nossa condição social, mudar o nosso status social. Mas quem regula a sociedade é o próprio Deus. Por isso, essa diversidade de papéis. Ele não diz para o escravo se rebelar porque ele agora é livre em Cristo Jesus. Ele não fala isso. Pelo contrário, ele diz, você tem que servir com respeito e temor, ainda que esse senhor, ele não seja um cara legal, porque servir a um cara legal é muito fácil. E aí Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 18, completa a frase. Ele diz assim, escravos, vocês devem se sujeitar aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, porque é fácil servir a um patrão bom e amável, mas respeita também quando ele é mau, quando ele quer arrancar seus dentes, quando ele quer multiplicar. Não há sentido, não é?
Um crente nunca deveria estar passando a hora, ele precisa buscar sentido no que ele está fazendo. Sentido profissional e sentido espiritual. É as duas coisas. É o sentido profissional, é onde você quer chegar como sujeito. Então, mesmo que seu trabalho não tenha programa, faz o melhor, alguém está te vendo. Alguém pode chegar para você e te convidar para alguma coisa. Mas também tem o sentido espiritual. Depois ele vai falar aí no verso 6, ele vai dizer, obedeçam não apenas para agradá-los quando eles estão vendo vocês, né? O crente em Cristo precisa entender que o seu serviço deve ser sempre dirigido ao Senhor. Por isso ele deve fazer o seu serviço da melhor forma possível, até quando o seu patrão está longe. Até quando o seu patrão está longe. O serviço do crente não é para agradar a homens, mas ao seu Deus que vê a ele todo o tempo. Deus nos vê todo o tempo. Então, não basta que a sua obediência satisfaça aos olhos humanos. Deus requer verdade e sinceridade do coração da gente. É com Deus. Então o patrão não está. Às vezes é uma das dificuldades que as pessoas têm é quando elas trabalham por conta própria. Né? Assim, ela é empregada, mas ela que... A pandemia trouxe muito isso. Né? Você trabalha na sua casa. Esse texto é um combate ao pecado da preguiça. O sujeito só trabalha quando o supervisor chega, né? Ele só trabalha porque alguém está vendo, e a gente precisa entender que nós estamos sendo pagos para trabalhar naquele horário. Então, cuidado com uma coisa que tem atrapalhado muita gente aqui, ó. Quer ver? No trabalho, ó. Você não está sendo pago para ficar catucando seu celular. Desculpa eu estar falando isso para você, né? Você não está sendo pago para ficar vendo vídeo na internet. Seja ele, pode ser até vídeo bom. Pastor, mas eu estava vendo a sua pregação lá, não vê. Lá você está sendo pago para trabalhar. Você não está sendo pago para fazer seus trabalhos de faculdade no horário do seu trabalho, não é para isso que você está sendo pago. Se você está tendo tempo para isso, pode acreditar que está em falha em outro lado. Você está sendo pago para produzir, para trabalhar, para dar o seu melhor ali naquele lugar. As pessoas acreditam que você está fazendo isso. Então, cuidado com essas coisas. Tá? Facebook, WhatsApp, essas coisas todas, né? Não sei se você já entrou em alguma loja que do jeito que a pessoa está e saiu, ela está do mesmo jeito. Você está até atrapalhando quando você vai. Por favor, tem um... Hã? Está me atrapalhando, hein? Espera aí. Depois, na parte B do verso 6, ele diz, tem que ser como escravos de Cristo. Olha como que ele vai redirecionando a visão do crente. Ele não deve entender o seu trabalho como algo direcionado aos homens, mas a Deus. A gente sabe o quanto é difícil lidar com alguns empregadores, né? Mas acredito, nossas condições hoje são melhores do que as dos escravos que Paulo escreveu. Então, o trabalho do crente, quando ele é sincero e honesto, ele é uma forma de adoração a Deus. E mais, ele dá testemunho de que sua vida foi transformada. Depois ele diz, olha, tem que fazer de coração a vontade de Deus. Ou seja, ele vai levando para a dinâmica espiritual. O crente não executa por executar. Ele lida com o seu trabalho como uma forma espontânea de adoração a Deus. Por isso que eu disse para você que isso aqui é coisa de crente. Não adianta forçar, não vai conseguir. Isso aqui é uma interação do sujeito convertido com o Espírito Santo, que vai trabalhando essas coisas dentro dele a ponto dele não obedecer a Deus por pressão, mas com alegria, porque é Deus que está mandando. Então, assim como ele diz aos escravos que eles devem trabalhar com sinceridade, vocês precisam servir ao Senhor de vocês com toda alegria no coração. É uma coisa totalmente fora da lógica da nossa imaginação no século XXI, não é? Então, era um sujeito, além de sem identidade, era uma pessoa desumanizada completamente. A vida dessa pessoa, a humanização dessa pessoa foi retirada. E aqui, eu quero fazer uma digressão aqui, né, nisso que a gente está falando sobre escravo, e falar de 3 áreas, que não está aqui, não tem nada a ver com o texto, tá? Mas eu queria falar, por isso que eu estou chamando de digressão, como se fosse um parêntese na fala. Eu quero falar para você sobre a condição de Cristo como servo do Senhor. Você entende que é isso que Cristo foi em relação a Deus para você, para a sua vida? Ele se absteve de quem ele era, em parte, obviamente.
Ele esvaziou-se a si mesmo. Ele não reivindicou a sua forma de Deus, mas ele se tornou gente como você. E em se tornando gente como você, ele se colocou nas mãos de Deus para ser moído, para ser triturado, para ser esfolado, para que Deus pudesse fazer com ele o que bem entendesse, para que a salvação chegasse na sua vida. Você entende isso? E foi na compreensão disso que vem a outra parte que eu quero falar, que é a condição do apóstolo Paulo em relação ao Senhor Jesus, quando ele também se coloca como servo do Senhor Jesus. Por isso que Paulo vai dizer muitas vezes que ele, olha, eu fui crucificado com Cristo, vive não mais eu, mas Cristo vive em mim, a vida que eu tinha agora eu não tenho mais. Ou seja, eu estou sem identidade, eu sou um sujeito quase que impessoal na mão desse Cristo, porque eu faço o que ele manda, eu sou do jeito que ele quer que eu seja, e simplesmente isso. E o terceiro parte dessa digressão é a nossa relação como crente em si mesmo, crente em Cristo Jesus, a nossa relação de servo para com Deus. Porque a expectativa é que nós assumamos justamente essa posição nas mãos do nosso Senhor Jesus. Que Ele também nos use como pessoas a seu serviço, como instrumentos vivos. Só que a diferença de Cristo é que Ele não nos desumaniza. Pelo contrário, ele nos torna humanos no mais alto nível da palavra. E muitas vezes os crentes eles entram dentro da igreja e eles falam que são servos, mas eles não são servos de ninguém, a não ser deles. Eles não servem a ninguém, a não ser eles. Eles vêm para a igreja para que Cristo sirva a eles. Eles vêm à igreja para que a palavra de Deus sirva a eles. Mas eles não servem a ninguém, a não ser aquilo que eles decidem fazer ou servir. E não é isso que a Bíblia diz que nós devemos ser. Por isso que o Senhor Jesus, e é o tema da mensagem hoje à noite, ele diz assim, você quer me seguir? Você quer ser um servo meu? Você vai fazer 3 coisas. Você precisa negar a você mesmo. Você precisa tomar a sua cruz. E aí sim, você precisa me seguir. São 3 ações para que você se torne isso que Paulo está dizendo. Então, quando Paulo falava que ele era um servo do Senhor, era essa condição de escravatura que ele tinha na cabeça. Quando Paulo dizia que quando ele diz que nós precisamos ser servos do Senhor, é nessa condição de escravatura que Paulo tem na sua cabeça. E aí, o cristianismo, ele muda muito dessa cosmovisão e nos nivela. E aí, nessa digressão que eu estou falando, eu quero agora falar só um pouquinho de Onésimo e Filemão. Porque Filemão é um desses pater-família. Filemão é esse cara que pode fazer o que ele quiser com o escravo dele. E Onésimo é justamente esse escravo fugitivo que provavelmente roubou o seu senhor e que Paulo agora está devolvendo para ele e diz assim, olha, só que tem uma questão. No cristianismo muda tudo. E agora você não vai receber ele como escravo. Você vai receber ele como irmão. Nossa, que loucura! Gente, presta atenção, existe uma coisa na história, nas culturas e nas sociedades que nós chamamos de Zeitgeister. O que é isso? É o espírito da época. O espírito daquela época, isso aqui é uma fala completamente fora da realidade do espírito da época. Então não é tão fácil para Filemão entender isso. Como não foi tão fácil para Paulo, ou melhor, não foi tão fácil mandou, é fazer com alegria o que o crente sabe que é a vontade do seu Senhor. É o prazer de obedecer aos mandamentos de Deus. Se você não tem isso, gente, jamais a gente vai poder falar como salmista lá no Salmo 119, no verso 35, quando ele diz assim, dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, porque eu encontro satisfação nos seus mandamentos. Olha que coisa. Os mandamentos do Senhor tem coisas que são boas, mas tem coisas que são pesadas para nós. E o salmista está dizendo, olha, mas me conduze nesse caminho. Eu quero aprender. O que adianta você aprender a palavra de Deus se você não tem satisfação em obedecer ao que Deus manda? Isso é contraditório na vida da gente. Então tem que ser fazendo a vontade do Senhor com alegria. Então Paulo está dizendo aos escravos, é como a Cristo. Serve a Ele com alegria, você vai servir ao seu patrão do mesmo jeito. Depois ele fala, tem que ser de boa vontade. Ele já está chegando no final, de boa vontade.
Está no verso 7, logo no início. Ou seja, sem murmuração, sem queixa, sem reclamação, sem amargura, ou até mesmo com tristeza no coração, né? Sem nenhuma satisfação. Paulo vai dizer que tem que ser de boa vontade. Boa vontade é quando nós trabalhamos implicados com aquilo que nós estamos fazendo. A gente sabe como que é trabalhar de boa vontade. Você está totalmente envolvido com o seu trabalho, né? Você sabe o que está fazendo, você gosta do que está fazendo, você quer fazer dar certo. As pessoas entendem isso nos seus olhos. Olha como que essa pessoa é implicada. Como é bom você trabalhar com gente assim, não é? Então, ele contrasta a boa vontade com aquela indignação reprimida no escravo, aquela amargura no coração do escravo, que muitas vezes ele não exterioriza aquilo, né? Ele não deixa aquilo vazar, mas está lá. O escravo impessoal, sem identidade, amargurado com a vida, e ele não bota aquilo para fora, e Paulo vai dizer, olha, você tem que esvaziar essas coisas do seu coração, e você precisa servir de boa vontade. Gente, quantas pessoas trabalham hoje dessa forma? Fazem por obrigação, não tem nenhuma boa vontade em realizar bem o seu trabalho, só faz o necessário, é uma pobreza de espírito, uma coisa que só faz aquilo que é necessário, né? E não é assim que nós devemos nos portar na vida, como pessoas, né? E nem na vida espiritual. Me lembro, vou dar o exemplo da Paula. Uma vez aconteceu uma coisa muito interessante, que a Paula pegou um trabalho aqui, gente, perdeu a mamata, né? Não foi por culpa dela, foi por causa da empresa. A empresa era ruim de jogo lá com o Tony, né? Explica direitinho, né? Na empresa do Tony lá, na empresa do Tony. O trabalho da Paula, a missão da Paula que foi dada para ela foi o seguinte, olha, você vai trabalhar 20 minutos por dia, não foi isso? Sua missão é pôr copo de café e grão de café, insumos na máquina. Só isso. Vai ganhar quase um salário mínimo para fazer só isso. Tá afim? Tô. Beleza. Lá vai a Paula fazer esse trabalho. Chegou lá, as máquinas eram muito defeito. E eu, Paula, às vezes que eu ia levar, eu falava, Paula, não faz só o que te mandaram. Pega uma chave de fenda e vai começar a mexer nesse negócio e vai dar resultado. Seu cliente são os funcionários da CEMIG, nós temos irmãos aqui. Tony, Clara, eles precisam beber esse café. Senão vai faltar luz na casa de todo mundo geral. Tem que beber o café. Faz o seu melhor. Pai, começa, demorava 1 hora, meio-dia, às vezes. Eu ia lá na hora do almoço, perdi minha hora do almoço toda ali naquele negócio esperando a Paula. Até que um dia um cara ligou para ela da empresa e falou assim, quantos anos você tem? 21, você é mulher, né? Sou. Por que você aprendeu a fazer essas coisas? Eu estou aprendendo contigo. Ninguém faz isso. Ninguém faz. São 16 contratados. Ninguém faz isso. Simplesmente eles vão para casa e dizem que não teve jeito. Mas você não tem que ser assim. É muito pobre de espírito. Dá sempre o seu melhor. Porque um dia Deus vai recompensar você. Dá sempre o seu melhor. E a resposta de Deus está no verso 8, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou seja livre. Olha que tudo precisa ser feito como para o Senhor, e agora Paulo apresenta o Senhor como juiz dessas práticas. É Deus que avalia o servo, é Deus que avalia, é Ele que julga, né? E é esse Senhor que recebe a adoração em forma de serviços bem prestados, que recompensa o escravo, o crente fiel no seu trabalho. E olha que ele é juiz mesmo, porque você tem outras parábolas de Jesus que falam do servo bom, o servo mau, e ele se coloca como juiz aqui agora. Então não são os patrões incrédulos, os portadores das riquezas celestiais, é o Senhor. Então antes mesmo deles servirem aos seus senhores, eles eram servos do Supremo Senhor, que é o Senhor Jesus. E aqui Paulo está encorajando então os escravos crentes a permanecerem firmes, porque Deus é a testemunha da fidelidade deles e vai recompensar no tempo oportuno. Certamente, aqui ele está se referindo a bênçãos celestiais, né? Mas a gente vai falar de bênçãos presentes também já já. Então, nós devemos, em última instância, servir a Cristo e não apenas aos homens. E nós vamos receber a nossa recompensa é de Cristo e não dos homens. Por isso que ele vai dizer, olha, ele é o recompensador, né? O texto diz, vocês sabem que o Senhor vai recompensar pelo seu bom serviço, servo bom e fiel. Como é que a gente conclui isso aqui, né? E aqui que eu queria fazer rápidas aplicações aqui para a gente servir a ceia, né? Você é um crente em Cristo, então faz diferença no seu trabalho. Faz a diferença no seu trabalho.
Dê sentido ao que você faz. Olha o que é o seu trabalho. O que eu posso fazer para melhorar isso? Quantas pessoas dependem do que eu faço? Como que eu posso melhorar a vida dessas pessoas que dependem do que eu faço? Né? Encare o seu trabalho como um ministério de Deus, um culto ao Senhor, uma adoração a Deus. Encare dessa forma. Pode acreditar, você vai se sentir melhor. É melhor do que você ficar com aquela amargura no coração, porque você não é bem pago, porque seu patrão é isso ou aquilo. Não é assim. Seja sincero, coloque Jesus sempre em primeiro plano na sua vida. Trabalhe como se você estivesse fazendo para Ele. Dê o seu melhor. Seja sincero com as pessoas que acreditam que você está fazendo o melhor no seu trabalho. É para isso que nós somos pagos, para trabalhar, para fazer o nosso melhor naquilo que compete à nossa função. Trabalho não é lugar de fazer outra coisa, senão a missão que foi confiada para você. Você está indo lá para aquilo. É igual eu falo para o meu filho, você está indo para a escola, você precisa ir para a escola para estudar, essa é a missão. Qualquer coisa que você faz para além disso, você está colocando a missão em risco. Você saiu da sua casa para trabalhar, vai com a mente trabalhada, preparada para isso. Vou fazer o meu melhor hoje. Trabalho não é lugar de fazer outra coisa, a não ser aquilo que foi confiado na gente. Lembre-se, Deus é o nosso recompensador e a maior recompensa está no céu. A maior recompensa está no céu, que Deus, pela sua graça e misericórdia, nos dá. Mas pela graça e misericórdia, Ele pode dar alguma coisa aqui nessa vida. Ele também pode dar, como eu disse, as pessoas, elas estão te observando. Você sai daquele lugar, você está ali, e a pessoa, poxa, mas você trabalhava tão bem, eu vou te recolocar em outro lugar, eu tenho uma coisa legal. Às vezes você recebe uma proposta dentro daquilo que você está fazendo. Já aconteceu isso com você? Eu me lembro que quando eu decidi sair da loja que eu estava trabalhando, a primeira pessoa a me pegar foi o concorrente. O cara, trabalha comigo. Trabalha comigo. É assim que as pessoas fazem. Sabe por quê? Porque você fez diferença lá, as pessoas estão vendo o que você está fazendo. É diferente. Então não é um lugar para a gente passar o tempo, mas é um lugar para a gente fazer o que há de melhor. Deus colocou a gente ali para isso. Então tenha fé e faça o seu melhor no seu trabalho. Amém? Domingo que vem nós vamos falar dos patrões. E aí você pode convidar o seu patrão. Eu sei que ele não vai vir, mas se você quiser convidar ele, entendeu? A gente pode pegar ele aqui também, entendeu? Vamos, cadê o pessoal da ceia?